Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Eu queria compartilhar o que nós estamos vivendo nesses dias. O Senhor Jesus pediu para orar, né? Falou, o que aconteceu no passado acontece hoje. O campo está branco. As almas estão aí gritando desesperadas por socorro, por salvação. E poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Nós temos aqui em Minas Gerais centenas de cidades que ainda ou não tem igreja ou é apenas um núcleo, que é muito grande, você sabe. E eu queria falar com você que está fugindo do altar. Eu queria que você ouvisse o desespero, mais um desespero, né, dessa mulher, que ela está nessa cidade. Como é que chama aquela cidade lá dos depressivos? Onde um rapaz se matou e a gente puxou as estatísticas do governo e, de fato, essa cidade, ela está como? Bonfim. Ouça aí. Este aí foi hoje de manhã. Encontraram ele enforcado na casa deles aqui perto, na cidade. Nos ajuda, pastor. Nós precisamos muito. É uma guerra, é uma luta aqui nessa cidade. Cuida de nós, por favor. Cuida dessa cidade. Conhecida como a cidade dos calmantes. Conhecida como a cidade do Bonfim é uma pequena cidade do interior. E em 2012, os moradores consumiram 70 mil comprimidos de um remédio usado para combater angústia e ansiedade. Deve ter dado mais recente. Então, a cidade dos calmantes. E quantas outras estão assim, nesse sofrimento, nesse desespero? Eu queria falar com você que está sendo chamado para o altar, mas está fugindo do altar. Acompanhe o que aconteceu com o pastor Kennedy. Ele, num determinado momento da obra, ele começou na obra desde jovem, e ele acabou se esfriando e ele saiu da obra. E ele ficou muito rico, muito rico. Olha só a história dele. E as coisas foram acontecendo, eu fui enfraquecendo, desanimando, já não tinha mais aquela mesma força. Você sabe de uma coisa? Não dá mais para mim mesmo, não dá. Eu fui, sabe, deixando que o diabo dominasse os meus pensamentos. Então foi quando, sabe, foi quando eu caí, desmontei. Na mesma semana que eu cheguei no Brasil, eu vi o que eu tinha feito. Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E agora? Eu passei os primeiros meses ali, eu chorava todos os dias, todos, não tinha um dia que eu não chorava. O pior dia da minha vida, o pior dia, o dia mais triste para mim, era o domingo. Era o pior dia da minha vida, durante todos esses anos, o pior dia da minha vida era o domingo. Por quê? Porque era o dia que eu estava ali fazendo a reunião, pregando para as pessoas, levando as pessoas a Deus. Eu não tinha mais isso. O tempo está passando. E aí já seriam o quê? 8 anos. Eu me formei em Direito, junto com alguns colegas, eu montei escritório de advocacia, eu tinha carro zero, eu comprei casas, eu tinha 2 casas, eu morava em condomínio fechado, eu fiquei como conciliador da Defensoria Pública do Estado por 2 anos, eu tinha uma escola de 3 andares, eu tinha 25 pessoas que trabalhavam para mim. Eu dava aula de inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Aí estourou, eu tinha 600 alunos. Fazia 60 mil por semana. Tudo de top. Primeiro mundo. Vamos botar computadores? Vamos botar computadores. Tem que colocar a tela touchscreen. Vamos colocar a tela touchscreen. Vamos colocar aqui videogame para os alunos. Compra lá o melhor videogame que tiver. Mas, para mim, algumas pessoas até falavam assim, rapaz, você parece que não valoriza as coisas que você tem. Não é valorizar aquilo, aquelas coisas materiais não tinham valor para mim. Nada que eu conquistei substituía aquilo que eu queria, que era estar na igreja, servir a Deus, aquela preocupação de domingo, o que eu vou fazer domingo? Poxa, tem que preparar a reunião, poxa, o povo, vamos evangelizar, pô, tem que encher a igreja, batizar, é isso que me dava prazer. Tudo que eu queria era voltar para o altar. Tudo que eu queria, era tudo que eu queria. Para mim não importava diploma, não importava direito, não importava faculdade, não importava nada. Eu queria estar perto do altar. Tudo isso que eu estou relatando levou
18 anos. E aí eu passei num concurso do Estado, em primeiro lugar. Estava tudo certo, né, para mim assumir a posição. Então, assim, continuou, né, as coisas acontecendo. Um aparente sucesso. Um sucesso. Os colegas vibrando por mim. Poxa, parabéns, você conseguiu e tal. Até que um dia, na terça-feira, eu recebi outra ligação. Eu olhei, eu estava dando aula na altura, para 52 alunos, e o telefone tocou. Eu falei, meu Deus, é o bispo, deixa eu atender. Só que eu não coloquei o telefone no ouvido. Eu só falei, bispo, eu estou dando aula agora, e quando eu terminar aqui, eu ligo para o senhor. E eu coloquei o telefone no ouvido de novo. E a pessoa do outro lado falou, olha, é o seguinte. Quem era? Era o bispo. O bispo Macedo ligou para mim. O bispo. E eu saí correndo da sala, bispo, só um minutinho. E os alunos levaram um susto, apavorados, porque eu pulei assim na frente de todo mundo e saí correndo, fui pro pátio, já chorando. Bispo, por favor, não desliga não, bispo. E o bispo falou, e aí, rapaz, como é que você tá? E a gente conversou um pouco, e o bispo falou, olha, você tem fé? Você tem fé mesmo? Sim, senhor, bispo, eu estou aqui. Então, meu amigo, se desfaça de tudo e venha. Aí já saí dali já para vender tudo. Vender carro, vender casa. Uma semana depois eu tinha que tomar posse no meu cargo do Estado. E eu não fui. E os meus amigos me criticaram, os meus amigos ficaram contra mim. Você é maluco, eu não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, não, eu vou servir a Deus, é o que eu quero. E graças a Deus, hoje eu estou aqui, depois de todo esse tempo, 18 anos, eu estou aqui na mesma fé, com a mesma força, e feliz da vida, de poder sair, de estar aí na rua, de evangelizar, de ir fazer uma visita no hospital, de estar ali com as pessoas. E não sinto falta de nada. Não sinto falta do carro, não sinto falta de título, porque ganhar alma para Jesus é a melhor coisa que existe. Não tem coisa melhor, não. E eu creio que Deus tem coisa muito grande para fazer. E eu estou à disposição dele, com a mesma força de quando eu tinha 18 anos. O corpo não é mais, não é mais o mesmo, mas a fé, meu amigo, ela está tinindo, em nome de Jesus. Você está vendo? Ele ficou muito rico, ele se formou, ele conquistou um cargo no governo, desejado por muita gente. E quando ele não tinha paz, viu que domingo era o pior dia que ele lembrava da igreja? E quando o bispo o chamou de volta, ele vendeu tudo, ele largou tudo, deixou o cargo que ele ia tomar posse, abandonou tudo, porque nada dava prazer a ele. Ele tinha agora a vida boa, condição financeira boa, respeito, status, dinheiro, tudo para se tornar milionário. Estava rico e tinha tudo para se tornar milionário, influente e poderoso. Mas ele não tinha paz. Você que está fugindo do altar, você pode conquistar o que você quiser, você pode ter o que você quiser, você nunca terá paz. Pior é que quando chegar lá na frente, com a idade avançada, e você se vê arrependido de ter jogado fora a sua juventude. Aliás, você nem vai chegar lá na frente, né? Porque o Senhor Jesus está voltando. E ele voltar e você ter sido encontrado como alguém que fugiu do altar, que rejeitou o chamado de Deus. Não se iluda, não se engane. Se você é chamado para o altar, você não vai ter paz em lugar nenhum, mas no altar você vai ser feliz. No altar você vai ter paz. Talvez você tenha medo. Ah, mas tanta gente voltou. Todos os que voltaram porque caíram em pecado, porque se esfriaram. Se esfriou dentro da obra, se esfria fora. Caiu em pecado dentro, cai fora. Não foi a obra que tirou. A guerra é dentro e fora, porque eles não cuidaram da vida espiritual, da comunhão com Deus. Tanto que está aí. Esses que têm a oportunidade de voltar, voltam correndo. Então, eu queria que você soubesse disso. Tem pessoas que Deus vai chamar. Tem outras que ele já chamou. Eu fiquei tão revoltado de ver essa situação, que a gente já vem vendo isso há algum tempo, que eu comecei um jejum de 40 dias. Preste atenção. Eu estou fazendo um jejum de 40 dias de 24 horas. Uma refeição por dia. Só para Deus incomodar você que é chamado por Deus e está fugindo do altar. E para chamar outros. Deus vai chamar. Esteja atento. Ele vai te chamar. Não tenha medo.
não fuja. E você que é fugitivo, Deus te chamou. Por quê? Você vai querer discutir com Deus? Por que Deus me escolheu? Ele é Deus. Você não vai ter paz. Esses 40 dias você vai ser incomodado. Se renda, não fuja. Deus chamou, ele dá condição. Porque é muito triste o que a gente tem visto. Pessoas morrendo porque não tem alguém para ir lá cuidar delas. E de repente, sabe por que quando você prefere casar para entrar na obra, depois você não pode entrar na obra? Porque tem alguns assim, não, eu vou casar primeiro. E aí, fica aí 1 ano, 2, e as pessoas morrendo. Você acha que é justo? Deus chamou você. Por quê? Isso é problema de Deus, mas ele chamou você. E você está fugindo, esperando casar, quer dizer que vai ficar meses, 1 ano, 2, e as pessoas morrendo porque você está fugindo do chamado? Você acha que é justo? Como é que você acha que Deus vai tratar você? Então, por isso que quem espera casar para entrar na obra não pode fazer. Por quê? Porque já fez escolha. Escolheu. Você rejeitou o chamado de Deus para fazer a sua vontade. Então, se você entrar na obra, lá na frente você de novo vai fazer a sua vontade. Você foi fraco. Desculpa falar, mas eu quero só que você entenda isso. Não é a igreja, vocês são radical. Não. É porque quando você escolhe casar, você está dando um indício, você está mostrando o seguinte: olha, eu fui fraco. E como eu fugi do chamado para fazer a minha vontade, lá na frente, de novo eu vou fugir do chamado para fazer a minha vontade. De novo, em algum momento você vai querer fazer do seu jeito. E aí, não tem como você ficar na obra. Então, quem escolhe primeiro, tinha quantos que estavam até com o casamento marcado e fizeram o contrário? Deus os chamou e eles disseram, eis-me aqui, marcaram o casamento. Como é que Deus vai tratar os dois de igual forma? Não tem como. Pensa nisso. E olha só, assim chega a ser uma vergonha. Desculpa até o desabafo, mas a gente fica tão revoltado, por isso que eu estou nesse jejum, tão revoltado. Olha esse casal, um casal de obreiros, ele tem 77 anos, ela 72. Eles foram fazer visita a uma cidade, alguém que pediu, e viram lá as pessoas depressivas. Ele morava junto com os filhos dele em Ribeirão das Neves. Ele e a esposa decidiram vender a casa deles, venderam a casa, para ir lá para essa cidade de 3.000 habitantes, longe dos filhos, longe dos netos, para cuidar das almas. Olha só. Tinha uma senhora que morava próximo de nós, que desde o núcleo ela frequentou lá com a gente. E a filha dela veio morar aqui no Morro do Pilar. E aqui no Morro do Pilar, que tinha um problema, muita gente com depressão. Então, essa senhora fez um pedido ao pastor que enviasse alguém aqui no morro, porque aqui estava um índice de suicídio muito, muito grande. Aí eu me prontifiquei aí. Não conhecia Morro do Pilar, não conhecia nada. Deus tocou para mim vir. Nesse dia da evangelização, 25 pessoas apareceram. E aí Deus mostrou que aquilo não era trabalho por um dia só. Eu conversei com ela, nós chegamos num acordo, eu decidi vender a minha casa lá em Ribeirão das Neves, abrir mão de tudo e alugar uma casa aqui no Morro do Pilar para estar podendo fazer a obra de Deus, a vontade de Deus aqui no Morro do Pilar. Era o chamado de Deus. Deus estava me chamando, não tinha como resistir. E conversei com os filhos, explicando para um ou outro e tal. Agora vocês vão ter que ir lá para o Morro do Pilar para vocês me ver, porque a gente agora tem uma família lá, e a família é a família de Jesus. Eu já criava os 2 netos desde 4 meses. E eu nem olhei para trás, porque a avó, ela é muito garrada com o neto. Mas quando falou que era para fazer a obra de Deus, como ele já estava fazendo, então eu peguei e falei com meus netos, vocês querem ir comigo? Se quiser me acompanhe, eu já estou indo. E aí eu concordei com ele, nossa, comigo não tem
Esse negócio de olhar para trás não é bom, olhar para frente. Resolvi procurar um lugar, então, para a gente ficar. E foi aonde eu cheguei até onde a gente está hoje. Tem 4 anos, mais ou menos, que nós estamos lá no local do núcleo. Eu me propus a pagar, eu e a minha esposa. Entramos e Deus nos deu condição de estar honrando com Ele todos os 8 meses que nós ficamos lá. Graças a Deus, sem atrasar nenhum dia. Quanto tempo vocês pagaram o aluguel? De 8 a 9 meses. E depois disso? A igreja assumiu o aluguel e o que ela faz até hoje. Nem um pastor, nem obreiro, ninguém incentivou, ninguém obrigou nada. Foi por amor mesmo às almas, por amor a Deus, né? Que a gente tomou essa decisão. Normalmente as pessoas hoje lutam para ter uma casa. E nós abrimos mão da casa que a gente tinha para vir para o Morro do Pilar, sair de Ribeirão das Neves e vir para o Morro do Pilar morar numa casa alugada. Foi uma decisão nossa. Se tiver que ir para outro lugar, nós vamos. Não tem nada que vai segurar nós aqui, não. Não vou deixar de fazer a obra de Deus por causa de nada. Porque o que Deus fez na minha vida, neto nem filho, ninguém vai fazer para mim. Então, enquanto eu puder servir a Deus, não é Ele me servir. Eu estou aqui para servir a Deus. Eis-me aqui. Como que Deus vai aceitar aqueles que querem primeiro cuidar da sua vida, primeiro casal, fazer sua vontade? 77 anos. Foi lá, alugou uma igreja, ficou quase 1 ano pagando o aluguel, até que a gente ficou sabendo, aí a igreja assumiu o aluguel e ele está lá. Ela deixou netos, deixou filhos, que ficam distantes agora, por amor às almas. Ele, na hora da aposentadoria, 77 anos, vendeu a casa para ir para lá. Ainda está construindo a casa dele para fazer a obra. Então, eu espero que o Espírito Santo tem falado, mas que você seja sensível ao Espírito Santo. E você que não tem o chamado para o altar, vamos nos unir em oração, peça para Deus, ore. Pessoas estão morrendo porque não tem ninguém para falar com elas. Ore a Deus, nos ajude em oração para Deus enviar trabalhadores, para Deus escolher novos servos, homens de verdade, e os escolhidos que parem de fugir, né? Vamos orar, vamos nos unir para que nós possamos abrir todas essas cidades uma igreja universal e ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Deus abençoe a todos.